Vamos lá? Então, para essa semana, a atividade da apostila Trilhas, tá? A atividade da semana é a atividade 12. Então, antes da gente falar dessas atividades propostas lá no Trilhas, eu quero que vocês observem aqui alguns conceitos, tá? Relembrar. Então, aqui, pirâmide de base pentagonal. Aqui eu tenho a pirâmide desmontada, que é o que a gente chama de planificada, tá? Então, essa é a base, um pentágono, que é uma figura de 5 lados, e as laterais são triangulares. Por quê? Porque olha aqui, ela montada é uma figura 3D, né? É uma figura tridimensional. Então, quando eu juntar esses cinco triângulos, né, essas 5 faces aqui na lateral, ela forma aqui, une, né? Forma o cume da pirâmide, e aí você vai ter, então, a base, ó, que está embaixo, que é o pentágono, e as laterais da pirâmide, que no caso são os triângulos. Toda pirâmide, ela tem a lateral, né, formada por triângulos, tá bom? Então, esse é um conceito importante, porque na hora do exercício você vai ver que vai precisar recordar esses conhecimentos, tá? Então, a pirâmide é sempre pentagonal? Não, posso ter pirâmide de base quadrada, de base retangular, de base hexagonal. Aqui, ó, pode ser diversas figuras, tá? Mas as laterais, elas serão sempre triângulos. Por quê? Porque eu tenho que fechar aqui para formar a pirâmide, ok? Uma coisa importante para recordar é vértice. O que é o vértice? É o cantinho, ó. É quando a gente junta 3 arestas. O que é aresta mesmo? Aresta é a linha. Arestas são as linhas, é o contorno da figura. Eu tô passando o mouse aí, espero que dê para vocês observarem, ó. Aresta é o contorno da figura, tá? O vértice é a junção de 3 arestas, são os cantinhos, tá? Os cantos das figuras são os vértices. E o que são as faces? As laterais, tá? Então, eu tenho as faces, né, que a gente chama de lado na figura, né? Tem as faces laterais e tem a base. Então, tudo aqui são faces, certo? Então, vértices são os cantinhos, arestas são as linhas, ok? E as faces são os lados da figura, ok? Vamos lá agora, ó, outro conceito para a gente recordar, o prisma. O que o prisma tem de diferente da pirâmide? Olha aqui, ó, a pirâmide, ela tem a lateral formada pelo triângulo e ela junta, né, para formar aquele cume em cima. O prisma, a mesma figura que eu tenho na base, ela vai ter em cima, tá vendo? Ó, aqui, ó, na base eu tenho um triângulo, então eu tenho um triângulo em cima, fechando, é uma caixinha, tá? Prisma é muito utilizado aí nas embalagens. Se a gente analisar as embalagens, a gente vai observar e vai perceber os prismas. A mesma coisa aqui, ó, prisma pentagonal, ó, tem um pentágono na base, esse mesmo pentágono da base, ele se repete aqui em cima, fechando a caixinha. Outra característica, o que forma a lateral do prisma? São retângulos. O que é que formava a lateral da pirâmide? Triângulos, tá? Então, aqui eu coloquei 2 exemplos para vocês. Então, eu tenho prisma triangular. Por que eu chamo de prisma triangular? Porque a gente tem na base um triângulo. Prisma pentagonal. Porque a gente tem na base um pentágono. Tá? Então, pode ser outras figuras, que nem a gente comentou ali na pirâmide. Posso ter na base diversas figuras, tá? A lateral serão retângulos. Aí aqui também tem a questão do vértice, aresta e face. Então, observando aqui, nesse prisma, eu tenho 6 vértices. Por quê? Porque são os cantinhos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cantinhos. Arestas são 9. Por quê? Ó, 1, 2, 3 linhas em cima. 1, 2, 3 linhas embaixo. E 1, 2, 3 na lateral. Então, 3, 6, 9. Tenho 9 arestas. Faces. Eu tenho um triângulo em cima e um triângulo embaixo.
e mais 3 retângulos nas laterais. Então, vai formar um total de 5 faces, tá? A mesma coisa aqui. Quantos vértices? Eu tenho, os vértices são os cantinhos. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 cantinhos em cima, 5 embaixo, ok? Por isso que eu tenho 10 vértices. Arestas não são as linhas? Eu tenho 5 linhas contornando aqui a parte de cima, 5 linhas embaixo e mais 5 nas laterais. Então, eu tenho 15 arestas. 7 faces, porque eu tenho uma em cima, uma embaixo e mais 5 na lateral. Então, dá um total de 7 faces, tá? 1, 2 e mais 5 na lateral formam 7 faces, certo? Outra coisa que a gente vai precisar recordar são classificações dos triângulos. Os triângulos, eles podem ser classificados quanto aos lados e quanto aos ângulos. Nós já vimos isso, tá? É uma recordação. Então, quais são os nomes na nomenclatura que a gente usa quando a gente observa os lados, a medida, né, dos lados do triângulo? Ele pode ser equilátero. Quando que ele é equilátero? Quando os 3 lados são iguais, os 3 lados têm a mesma medida. Ele pode ser isósceles. Quando que ele é isósceles? Quando eu tenho 2 lados iguais e um terceiro diferente. E escaleno? Escaleno é quando é tudo diferente, não tenho nenhuma medida igual, tá? Quanto aos ângulos, agora eu não vou falar de lado, vou falar de ângulo. Ele é chamado triângulo retângulo quando ele tem um ângulo reto, que é um ângulo de 90 graus, geralmente tem esse quadradinho aqui, tá? É um ângulo de 90 graus. Então, um triângulo é retângulo quando ele possui um ângulo reto, que é um ângulo de 90. Acutângulo. Um triângulo recebe o nome de acutângulo, né? Quando ele tem aí, ó, 3 ângulos agudos. O que que é um ângulo agudo? Menor que 90, tá? Então, 60, 70, 80, 30, tá? Então, são 3 ângulos agudos. E o obtusângulo. O obtusângulo é quando esse triângulo, ele tem um ângulo obtuso. O que que é um ângulo obtuso? Um ângulo maior que 90, tá? Então, vamos lá, repetindo. O ângulo, ele pode ser reto. Quando que eu falo ângulo reto? Quando ele tem exatamente 90 graus. O ângulo, ele pode ser agudo. Quando que eu chamo que é ângulo agudo? Quando ele é menor que 90 graus. E ele pode ser obtuso quando ele for maior que 90, tá? Então, se ele tem o triângulo tem um ângulo reto, ele vai ser triângulo retângulo, que é um ângulo de 90, exatamente. Se os 3 ângulos são menores que 90, ele vai chamar acutângulo. E se ele tiver um ângulo maior que 90, ele vai chamar obtusângulo. Aproveitando aqui, uma coisa que vai ser perguntada nos exercícios, todo triângulo, ele tem 3 ângulos, tá? E existe uma regrinha aí, né? A soma dos ângulos internos de qualquer, não importa se é o retângulo, se é o acutângulo, o obtusângulo, a soma sempre vai dar 180 graus. Ó, presta atenção que vai ter uma questão falando disso. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo tem que ter 180 graus, tá bom? Então, lá na apostila, eu vou tentar compartilhar aqui a tela da apostila. Ela vai trazer vários exercícios, tá? Tanto é que o título da atividade 2 é geometria plana. Então, vai ser vários exercícios abordando várias coisas. Então, lá você tem o primeiro exercício, tem um plano cartesiano. A gente sabe como é que chama esse eixo aqui chama o eixo das abscissas, que é o X, esse vertical é o eixo das ordenadas, que é o Y, tá? Como que eu monto o pontinho? Quem é esse pontinho Q? Eu começo sempre pelo X, então ele é X dele, a coordenada dele começa, então, o X é 2 e o Y é 3. Então, o ponto Q tem coordenadas 2 e 3. Quem é esse pontinho R?
ele é o x2 e o y menos 3. Então, a coordenada dele é 2 e menos 3. Sempre falando o x primeiro e depois o y. Quem é o pontinho P? Ele tem x menos 1 e o y valendo 3. Então, é menos 1 e 3 a coordenada do ponto P. Ponto S, ele tem o x valendo menos 1 e o x valendo menos 3. Então, sempre começo falando as coordenadas pelo x, tá? X menos 1 e o y menos 3, tá? E aí ele pergunta assim, ó. Eu vou deslocar partindo do zero, o eixo aqui do plano, na origem. A origem tá aqui. Eu vou deslocar 2 unidades para a direita. Então, 1, 2, parei aqui. Em seguida, 3 unidades para baixo. Então, eu vou descer. Nessa posição, eu vou descer, ó. 1, 2, 3. Eu parei aqui. E, finalmente, 3 unidades para a esquerda. Então, eu vou lá. 1, 2, 3. Parei aqui. Tá? E aí, ele vai perguntar que ponto que você parou. E aí, tá mais fácil. Olha lá, qual é o ponto de chegada. Depois ele vai perguntar aqui, ó. Uma pirâmide de base pentagonal. Opa, volta lá no início do vídeo, se você não recorda, a gente falou da pirâmide, tá bom? Isso vai te ajudar a responder essa questão. 2. A Simone fez um trajeto, aí tem mostrando os ângulos do trajeto, tá? E aí ele vai perguntar quem é o ângulo reto. O ângulo reto, gente, como a professora falou, ele é simbolizado pelo quadradinho, né? Só que eles não colocaram o quadradinho aí. Então, não vá buscando o quadradinho, que aí não tem o quadradinho da indicação do ângulo reto. Mas você sabe qual é a medida do ângulo reto. Então, aí ficou fácil descobrir qual é a letrinha que está correspondendo aí a esse ângulo reto. Exercício 3, muito fácil esse exercício. Observe os quadriláteros. Quadriláteros são as figuras que possuem 4 lados, tá? Todas essas figuras são quadriláteros, porque todas têm 4 lados. Mas ele está perguntando qual é o quadrado. Então, qual é a característica do quadrado? O quadrado possui 4 lados iguais. Então, tá bem facinho essa daqui, né? 4 lados com a mesma medida. Qual desses desenhos é um quadrilátero? Pô, a Pro acabou de falar, né? Como que é um quadrilátero. Então, aqui tá muito facinho também. 5. Em relação às medidas dos lados, como que é denominado o triângulo ABC? Ah, classificação de triângulo, né? Se você não recorda, volta lá no início do vídeo da classificação, ó, 3 lados com a mesma medida, como que fala, como é que chama, e vê se escreve direitinho. Olha lá, que é um nome chatinho para escrever. 6. Essa ilustração representa a armação do telhado de uma casa que está sendo construída. Qual é a medida do ângulo de abertura do telhado representado pela letra X? Também falei como que é aquela regrinha que eu falei. Qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos tem que ser sempre, né? E aí você, a partir dessa informação, você consegue aí calcular qual é o ângulo X aí, tá? Se você não recorda, volta no início do vídeo. Aqui, esse molde foi utilizado para construir um prisma, lembra também? Falei do prisma, caixinha. Qual é o número de vértices desse prisma? Tá muito fácil, né, gente? Não recorda? Volta no início do vídeo. O triângulo ABC do plano cartesiano, né? Tem um triângulo aqui desenhado, juntando as coordenadas dos pontos A, B e C. Ele quer saber quais são essas coordenadas. O que eu falei no primeiro exercício aqui? Eu começo sempre pelo X. Então, ponto A. Qual é a coordenada do X? Então, eu vou descer. Quem é esse aqui? Esse aqui é o menos 1. Lembra que a intersecção dos eixos é o 0. Para cá vem os negativos, né? Então, para esquerdas estão os negativos, para a direita estão os positivos. Então, aqui é o menos 1. Então, menos 1 para x e o y. O y está subindo, ó. Então, subindo são os positivos do y e descendo são os negativos do y. Então, aqui eu vou subir 1
2. Então, ponto A é menos 1 do x e 2 do y, tá? E aí você vai fazer os outros do mesmo jeito, para achar a coordenada do A, do B e do C, né? Então, assiste o vídeo mais de uma vez, né? Tendo dúvida, pode colocar no comentário particular ou pelo WhatsApp, tá bom?